Bom dia. A atrapalhada foi minha, eu esqueci de ligar aqui. Eles são bonzinhos. Irmãos, nós vamos meditar nesse domingo e no próximo em dois temas baseados no Antigo Testamento. Eu acho que é a primeira vez que nós vamos tratar de livros do Antigo Testamento no púlpito aqui. Tiago, cadê Tiago Guerra? Tiago Guerra, salve com as crianças. Eu acho que é a primeira vez, não sei se minha memória está pregando peças, mas hoje nós vamos tratar do livro de Esther, e nós vamos tratar do livramento que Deus oferece a seu povo, e semana que vem nós vamos tratar do livro de Zacarias, tratando da renovação que Deus dá para o seu povo. Então nós queremos oferecer a vocês uma série menor, a primeira vez que nós estamos, até onde me lembra a memória, tratando diretamente de livros do Antigo Testamento. Então hoje, livro de Esther, o povo de Deus sob o risco de extermínio e como Deus livra o seu povo, como Deus salva o seu povo de extermínio. Semana que vem, livro de Zacarias, nós tratamos aí da renovação, do reavivamento que Deus concede ao seu povo. Minha missão aqui é em glória. Eu quero resumir o livro inteiro de Esther com vocês em 40, 50 minutos. Vamos ver se eu consigo estabelecer um recorde aí quanto à exposição bíblica. Mas alguns pontos importantes aqui, antes de nós entrarmos nesse pequeno livro bíblico. Na minha Bíblia, página 692, lá no Antigo Testamento, fica um pouco antes aí do livro de Salmos, que fica exatamente aí no meio das nossas Bíblias. Mas o livro de Esther, ele se passa num momento chave da história, especialmente para nós no Ocidente. A datação do livro de Esther aí, o livro passaria mais ou menos aí em torno de 538 a 458 a.C. Esse livro aí tem como pano de fundo a destruição de Jerusalém. A gente sabe que a cidade foi destruída aí por fontes arqueológicas em 587 por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os caldeus, os babilônicos, os neobabilônicos eram o maior império daquela época. Tentaram fazer de Judá, nessa época, apenas 2,5 tribos, um reino cliente. Judá se rebelou, quis fazer uma aliança com o Egito, pagou o preço. Foi completamente destruída por Nabucodonosor. E Nabucodonosor não só destruiu a Jerusalém, como levou cativo para a Babilônia os que sobreviveram ao cerco e à destruição daquela cidade. O Império Babilônico é sucedido pelo Império Medo-Persa, e agora nós temos o contexto aí do nosso livro de Esther. O livro de Esther se passa entre dois movimentos de retorno para Jerusalém. 70 anos depois da cidade ter sido destruída, o imperador da época do Império Medo-Persa começa a não só comandar, mas estimular os judeus a voltarem para sua cidade. Então Esther se passa exatamente entre um primeiro retorno dos exilados sob Zorobabel para Jerusalém e entre o segundo retorno com Esdras em 458 a.C. Então, os dramas que nós vamos encontrar nesse livro bíblico, nesse pequeno livro bíblico, eles estão espremidos entre esses detalhes históricos aí. A destruição de Jerusalém, a cidade que Deus ama, a cidade onde Deus colocou o seu favor, completamente destroçada pelos exércitos caldeus. Depois, o retorno dos exilados que foram levados para a Babilônia, um primeiro retorno para Jerusalém, e entre esse primeiro retorno e o segundo retorno, nós temos o drama que ocorre durante o que nós vamos considerar aqui nesse livro bíblico. O livro começa no ano de 483 a.C. A data aparentemente não significa muita coisa para a gente. O que o livro começa a narrar aqui é que é uma reunião de notáveis sob o comando de Assuero, mas a data ganha relevo para a gente quando a gente descobre que Assuero é a tradução hebraica para o nome do rei, que era Xerxes. Então, se vocês são antenados e gostam de gibis, ou graphic novels, como são chamadas hoje, você deve lembrar do famoso gibi de Frank Miller, 300, Os 300 de Esparta, virou um filme. O que vai acontecer 3 anos depois desse encontro no palácio, em Suzã, é uma expedição militar de persas para tentar tomar as cidades-estado da Elade, da Grécia.
e esses persas vão ser desafiados em Termópilas e bloqueados pelos famosos 300 de Esparta, a guarda avançada ali dos espartanos, sob o comando de Leônidas. A gente sabe que os espartanos vão ser massacrados nos portões de fogo, mas mais adiante, de forma muito improvável, os atenienses conseguem uma vitória surpreendente nas planícies diante de Atenas, vencendo os persas. Então, de certa forma, ainda que não mencionado diretamente, o livro de Esther lembra para a gente que dois eventos-chave para a história do mundo, especialmente para a história do Ocidente, ocorrem aqui na época desse livro. De um lado, os persas são bloqueados de conquistar o Ocidente. Se nós pensamos hoje em termos de liberdades individuais, democracia, o valor do indivíduo, isso se dá porque a cultura grega, da forma mais miraculosa possível, foi salva pelos espartanos e pelos atenienses no 5º século antes de Cristo. Mas o nosso livro de Esther, o livro bíblico de Esther, onde o nome de Deus é citado única vez, também fala da salvação do povo judeu. Gregos e judeus salvos, os gregos sendo salvos aí como pano de fundo desse livro, e os judeus, o tema principal do livro, sendo salvos da forma mais improvável possível. Esse é o tema do livro, do pequeno grande livro de Esther. O meu desafio aqui é tentar olhá-lo panoramicamente e destacar alguns pontos que podem guiar a nossa vida nesses dias que nós temos vivido atualmente. Antes, eu só queria mostrar para vocês o mapa. É importante a gente se localizar, ainda mais que nós estamos tratando de eventos que ocorreram há 2.400 anos, 2.500 anos para trás. Então, no mapa, você tem mais claro. Alguém pode ligar a luz? Obrigado. Acho que fica mais fácil para a gente. Você tem mais claro o Império Persa, um império gigantesco, dominava todo o mundo antigo, indo praticamente aqui, passando quase a Índia. A gente fala de Afeganistão lá em cima, né? As guerras do Afeganistão, eles conquistaram Afeganistão, toda a Mesopotâmia, atual Irã, Iraque, etc. e tal. Eu mencionei Termópilas, está lá embaixo, lá na ponta, Maratona, Atenas, Esparta, bem no cantinho lá, Grécia, e todo o drama ocorre aqui, Suzã, uma das capitais do mundo persa. Jerusalém está aqui mais para baixo, região de Judá. Esdras, Neemias e vão reconstruir a cidade ali, num período quase que paralelo ao drama aqui do livro de Esther, mas aqui você tem o tamanho do Império Persa e todo o drama ocorrendo em Suzã. Só um detalhe que eu acho importante, o livro de Esther talvez seja um dos livros mais políticos de toda a Bíblia. Todo o drama do livro de Esther ocorre em Suzã, que é uma das capitais do Império Persa, e todo o drama ocorre basicamente dentro do palácio. Todos os diálogos se travam dentro do palácio. Então nós temos aqui um drama palaciano, por assim dizer. Nós temos toda uma série de processos de decisões de vida ou morte sendo tomadas, e todo esse drama sendo descortinado para nós e nos ajudando também no dia de hoje. Vamos então dar uma olhada panorâmica no livro. Primeiro capítulo, você tem o palco sendo armado, alguns pontos aí que a gente pode destacar. Nos versos 1 a 9, nós temos a descrição do esplendor desse império, do Império Persa. A datação é importante também. Você, por favor, mantenha a Bíblia aberta aí, que vai ajudar a gente a caminhar junto aí. Mas, por exemplo, no verso 3, há uma menção ao 3º ano do reinado desse homem chamado Assuero, também conhecido como Xerxes. Assuero é a tradução hebraica, como eu já disse antes, do nome persa. Xerxes é o nome do rei. Então, nos primeiros 9 versos, nós temos uma descrição aí desse esplendor persa, do poder persa, a reunião de príncipes e sátrapas de todo o império. Eles estão juntos ali. Por outras fontes, a gente descobre que eles estão juntos para preparar a campanha para conquistar as cidades-estado gregas, e esse drama que se desenrola nesses primeiros 9 versos ocorre no ano de 483 antes de Cristo. Nos versos 10 a 12, nós temos o desafio da rainha Vasti. No auge da bebedeira, o imperador, o rei Assuero, melhor dizendo, ele convoca sua rainha a desfilar diante dos nobres. Essa mulher aí, cansada de ser usada como um objeto, ela se recusa, ela entende que sua dignidade está sendo aviltada ali, e ela resolve não desfilar. Com isso, o rei se vinga.
versos 13 a 22. Por outras fontes, a gente descobre que o rei Assuero, ou Xerxes, era extremamente cruel com o seu próprio povo, com seus próprios súditos. Ele se entendia aí o representante do deus Mazda na terra, o rei dos reis, o exaltado, aquele principal rei do mundo antigo. Então, a vingança dele é terrível. Ele bane Vasti do palácio, ele a manda embora, ele simplesmente despacha essa rainha sem dignidade alguma, e ele anuncia, ele apregoa essa exclusão de Vasti do palácio para todo o reino, para que todas as pessoas tenham medo, tenham respeito pela autoridade do rei e pela autoridade da nobreza. No capítulo 2, nós temos aqui a escolha de Ester como rainha. Um ponto importante para a gente aqui é que entre o que acontece no capítulo 1 e o que acontece no capítulo 2, nós temos a derrota persa para as cidades gregas. O que ocorre aqui no capítulo 2 ocorre alguns anos depois, no 7º ano do reinado de Assuero, isto é, mais ou menos 5 anos depois do que foi descrito no capítulo 1. Então, o drama aqui ocorreria mais ou menos em 479 a.C., 5 anos depois. Então, Assuero despacha Vasti, a humilha e bane ela do palácio. Por outras fontes, a gente sabe que Assuero ajuntou seus exércitos, pelo menos 1 milhão de soldados de todo o império. Ele marcha para a Grécia, ele é derrotado pelas cidades gregas, ele volta em derrota, e aí o texto vai dizer, o capítulo 2 vai dizer que ele lembra que ele não tem rainha, e ele sente falta da necessidade de uma rainha. E o que ele vai fazer, nos versos 1 a 4, é convocar um tipo de concurso de beleza, onde as mulheres mais bonitas do reino possam desfilar para ele vir escolher uma rainha. Aí no verso 5, a nossa heroína é apresentada. Ester agora entra em cena. Ela vai ser escolhida rainha, como a gente vai descobrir nos versos 12 a 18, mas um ponto importante aqui é a descrição que nos é dada quanto a ela a partir do verso 5. É mencionado seu primo, Mordecai. Ele é filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. É dito que esse Mordecai havia sido levado para Jerusalém com os exilados, depois que eles foram deportados com o rei. Jeconias era o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. E aí Mordecai começa a criar Ester, em hebraico Hadassah, o nome dela, Murta. Ester seria estrela, a tradução persa do nome hebraico, né? Ela é filha do tio de Mordecai, era órfã de pai e mãe. Ela passa a ser adotada por Mordecai, cuidada por Mordecai. O seu primo passa a ser um tipo de pai adotivo, um pai de criação de Ester. E o que nós vemos aqui então é a apresentação dessa mulher. O texto vai dizer que ela era bonita e formosa. Isso a gente encontra no verso 7 do capítulo 2. Ela vai ser escolhida então rainha. A gente vê isso aí nos versos 12 a 18. Então há um desfile de beleza aqui na presença do rei, e Ester aí é chamada para ser a rainha, convocada a ser a rainha, ou escolhida para ser a rainha. Isso se dá, como a gente vê no verso 16, no 7º ano do reinado de Assuero ou Xerxes, como eu disse, em 479 a.C. Um ponto importante para nós aqui, eu vou voltar isso ao final, é que Mordecai, ele é descendente da tribo de Benjamim, e ele é descendente de Saul, o primeiro rei de Israel, um rei que começa o seu reinado com grandes expectativas, com grandes sonhos. O texto bíblico diz que ele era grande, forte, bem apessoado, ele era um bom comandante militar, mas ele quis ser rei, como diz o texto bíblico, como as outras nações. Deus intentou dar rei para Israel, mas o rei de Israel era no máximo um comandante militar, alguém que cuidava da nação, alguém que tinha o seu poder limitado por sacerdotes, por profetas, mas sobretudo pela lei, a lei maior, a lei dada no Sinai. Saul comete 2 erros no seu reinado.
E ambos os erros são iguais. Ele tenta ser sacerdote, ele avança sobre uma área que não lhe era devida, não lhe era de competência, e por isso Deus retira a bênção dele. Mas Saul comete um erro mortal no seu último pecado, como descrito em 1 Samuel 15. Ele não apenas quer ser sacerdote, quando não foi chamado para isso, mas ele não esmaga os amalequitas como Deus o comanda. Isso vai ser importante para o desenrolar da história, como a gente vai ver aqui no livro de Esther. Capítulos 3 e 4, que são, na verdade, a parte central do livro de Esther. Antes, esse Mordecai vai ser importante, porque nos versos 19 e 23 do capítulo 2, ele descobre uma conspiração contra o rei Assuero. O texto diz que ele se assentava na porta do palácio, ele ficava junto à porta do rei, assentado, e ele escuta 2 guarda-costas reais conversando entre si e conspirando para matar o rei. Ele os entrega, ele leva essa história adiante, há uma investigação, os 2 guarda-costas são acusados formalmente de conspiração e eles vêm a ser executados na forca. Isso é simplesmente registrado, como diz o final do capítulo 2, no livro das crônicas diante do rei. Ponto. Essa história vai parar aqui por enquanto. Aí a gente entra nos capítulos 3 e 4, que são os capítulos centrais da narrativa do livro de Esther. Nós temos aqui a apresentação de um outro personagem. O texto já nos apresentou Assuero, Mordecai, Esther e agora Amã entra na história. Esse Amã, ele é descendente de Agag, o rei dos amalequitas, que Saul não queria matar e acaba sendo morto pelo profeta Samuel. O que o livro também quer mostrar para a gente, que uma antiga luta entre 2 povos, entre Israel e Amaleque, os amalequitas, chega a um clímax no livro de Esther, chega a um ápice no livro de Esther. Os amalequitas são aquele povo que a gente descobre lá em Êxodo capítulo 17, que impediu Israel de cortar caminho na sua peregrinação no deserto para entrar de forma direta na terra da promessa. E há já uma primeira luta, uma primeira batalha entre Israel e Amaleque no deserto. Vocês vão lembrar da história quando a gente traz à memória Moisés orando pelo povo com as 2 mãos levantadas, e Arão e outro parceiro segura as mãos de Moisés, intercedendo pelo povo enquanto o povo luta com os amalequitas. Aquela luta ali não tem um fecho. A luta com Saul também não tem um fecho, ainda que Agag seja morto, mas aquele conflito entre os 2 povos chega ao clímax aqui no livro de Esther. Os versos 1 a 6 mostram esse homem sendo promovido, esse Amã, descendente de Agag, sendo promovido, e já temos aqui um incidente importantíssimo no livro de Esther. Mordecai não se prostra diante de Amã. O que nós precisamos notar nesse momento aqui é que o nome de Deus, o nome do Santo, do Eterno, o nome de Yahvé, não é mencionado uma única vez no livro. E eu vou tentar responder a vocês, ou sugerir porque o nome de Deus não é citado no livro no final da mensagem. Mas o fato é que aqui nós temos um eco de outra passagem bíblica, quando Nabucodonosor, tempos antes do relato que nós temos em mãos aqui, lá no livro de Daniel, ele constrói uma estátua gigantesca e manda que todo o império babilônico, todo o império caldeu se prostre diante daquela estátua. E a narrativa diz que somente 3 homens, 3 judeus, não se prostram diante daquela estátua: Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, de certa forma, nesse desafio que Mordecai faz a Amã, nós temos um eco daquela história. Os tempos mudaram, o império mudou. Nós temos mais uma vez aqui um descendente de um inimigo histórico de Israel, suspirando ameaças, ávido de poder e de idolatria, de culto a si próprio, e Mordecai corajosamente não se prostra, não se ajoelha diante desse homem. O texto vai dizer: Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Mordecai não reconhecia realeza ou dignidade em Amã, filho de Amedata, o Agagita. Então nós temos aqui já um começo de um conflito entre esses 2 personagens. E haverá um salto na história agora. A partir do verso 7, a história pula mais alguns anos. Nós agora estamos tratando aí de
eventos que vão acontecer 12 anos depois, ou melhor, 10 anos depois dos eventos que você tem narrados em Esther, capítulo 1. Então há um salto na história agora. O texto vai começar narrando aí que o que acontece, tudo que vai acontecer a partir de agora, do capítulo 3 ao capítulo 10, ocorre no 12º ano do reinado de Assuero. Amã fica cheio de ódio de Mordecai. Ele odeia Mordecai porque Mordecai não se inclina e não se ajoelha diante dele. E aí o que Amã vai fazer? Versos 7 a 11. Amã parte para uma vingança desproporcional. Ele resolve não só matar Mordecai, mas ele, junto com alguns comparsas, decidem esmagar todos os judeus em todo o mundo persa, em todo o império persa. Nessa aliança de morte, eles jogam sortes e decidem quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer no 12º mês desse 12º ano do reinado de Assuero. Eles vão jogar, aliás, no 12º mês, eles jogam sortes e os dados ali caem que essa vingança de Amã contra Mordecai e contra os judeus deve acontecer no 12º mês, o mês de Adar. Nós lemos isso no capítulo 3, verso 7, e esse é dado a data aí para a gente, quando vai acontecer essa vingança. A ideia aqui, nós temos a descrição do édito real, dos versos 12 até o verso 15, é que todos os judeus serão, como diz aí o texto, destruídos, mortos e aniquilados, e seus bens saqueados, dados à própria coroa, dados ao próprio Assuero. A ideia aqui é que nenhum judeu vai ser poupado. Homens, mulheres, crianças, seus animais, tudo deve ser destruído. As palavras são bem fortes: destruídos, mortos e aniquilados, e seus bens entregues, então, à coroa, entregues ao rei. E a reação aqui é dramática, como não deveria deixar de ser. Nós temos aí a reação de Mordecai e mais adiante a reação de todo o povo judeu. Capítulo 4, verso 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, o édito real, o decreto real é proclamado por todo o reino. Todos ouvem a leitura da carta, do manifesto de holocausto contra os judeus, de extermínio contra os judeus. Então, quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de saco de pano e cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. E ele chega até o palácio, ele começa a gritar e chorar em voz alta diante do palácio. E por todas as províncias, verso 3, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. A menção a uso de pano de saco e cinza, algumas vezes no Antigo Testamento isso é conectado com o jejum, mas a ideia aqui é representar visivelmente, mostrar diante de todos que a situação é dramática e que aquele que assim ora vestido de esse pano de saco, um tipo de saco usado para condicionar alimentos que se tornava um tipo de vestimenta, e pegando as cinzas de fogueiras apagadas e jogando sobre si, sujando todo, a ideia é mostrar que a pessoa é completamente miserável, está completamente desamparada, ela não tem nada com que ela possa barganhar com Deus ou fazer alguma troca com o Altíssimo, com o Eterno. E aí Mordecai se dirige a Esther, ele fica diante do palácio chorando. Esther manda suas companheiras, suas ajudantes irem a ele e perguntar o que está acontecendo. Ela está isolada dentro do palácio, ela não sabe o que está ocorrendo entre as cidades do mundo persa, e Mordecai manda avisar ela do que se sucede. E aí nós chegamos então ao cerne aqui da nossa história. O que nós temos aqui é um conflito entre os judeus
o povo escolhido de Deus e os amalequitas, aqueles antigos inimigos do povo de Deus, eles agora entram numa rota de colisão dentro do nosso livro. Quando a gente volta ao passado, em Êxodo 17, verso 16, o texto vai dizer: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. Essas guerras que estavam acontecendo por toda a história de Israel e de Judá chega ao clímax aqui na narrativa. O que nós temos então é, de um lado, Amã, esse descendente de Agag, que intenta aniquilar completamente os judeus. Ele busca uma vingança completamente desproporcional à ofensa recebida, mas Amã é representado na história como uma pessoa ímpia, uma pessoa com muita sede de poder, totalmente inescrupulosa para alcançar os seus objetivos. Como a gente aprende no capítulo 3, versos 2 a 6, esse homem, Amã, não suportava nem oposição, e ele vai buscar uma vingança desproporcional à humilhação recebida. Só que aí a gente tem do outro lado a exortação que Mordecai faz a Esther. Eu queria ler com vocês aí versos 13 até 16. Esther manda suas mensageiras a Mordecai, que está diante do palácio chorando e lamentando, e ela quer entender o que sucede, e aí Mordecai responde a ela. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O que acontecia naquela época, e isso é explicado no próprio texto bíblico, é que apenas quando convocada pelo rei, Esther poderia ir adiante de Assuero. Ela usa isso como argumento para Mordecai, para não ir imediatamente diante de Mordecai. O que Mordecai faz aqui, nesse momento dramático, é lembrar que se Esther chegou à posição que ela está, é porque ela tem algo a desempenhar, ela precisa desempenhar alguma tarefa naquela posição. E Mordecai também lembra, sem nenhuma doçura aqui, que se Esther trair o seu chamado e sua vocação, outra pessoa será levantada para entrar no lugar dela, para ir adiante. Em outras palavras, Mordecai, e a gente também vê isso pela resposta de Esther, tanto Mordecai como Esther, eles estão cônscios que eles estão diante de alguém maior do que eles mesmos. Ainda que o nome de Deus não seja mencionado, o que o texto dá a entender é que tanto Mordecai como Esther, eles creem na noção da providência divina. Eles creem na noção de que Deus não só criou céus e terra, mas Deus é que dispõe homens e mulheres onde eles estão. Deus comanda toda a criação. Deus comanda não apenas os seres inanimados, os animais, mas Ele comanda os homens também. Ele que dispõe dos homens segundo lhe apraz. E do outro lado, a resposta de Esther é lindíssima. Ela se reconhece como instrumento para ser usada nessa situação. Mais uma vez, o nome de Deus é mencionado. Nem mesmo, se você notar, há menção à oração. O que nós temos aqui é uma menção a jejum, ainda que a gente saiba por outros textos bíblicos que o jejum sempre é acompanhado de oração. Mas o fato é que Esther pede que Mordecai congregue os judeus da cidade, da capital, Suzã, que eles tenham tempo de jejum, ela também jejuará e ela irá ao rei. E a última frase dela é encantadora, extremamente corajosa: se eu tiver que morrer, se eu tiver de morrer, morrerei. Talvez alguém questione: nossa, mas isso é muito dramático. A situação era dramática. O povo de Deus está sob risco de extermínio. O povo de Deus está a ponto de ser exterminado em todo o Império Persa. E quando a gente ouve esse tipo de afirmação,
se eu tiver de morrer, morrerei, a gente pode lembrar, por exemplo, de Atanásio, o famoso pai da igreja do século IV, lutando praticamente sozinho contra o mundo inteiro, contra os próprios imperadores romanos daquela época, para vindicar o fato que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem, é o nosso único Salvador. Ele era tão corajoso, Atanásio, que o apelido dele foi contra o mundo, praticamente sozinho, lutando praticamente sozinho para vindicar a divindade de Jesus Cristo. Se a gente acha dramática essa última frase de Esther, se eu tiver de morrer, morrerei, a gente pode lembrar de Martinho Lutero. Ele é ordenado a repudiar os seus ensinos sobre a centralidade da Escritura, a salvação pela graça somente, recebida pela fé somente, e ele diz ali diante do imperador, diante de príncipes eleitores, diante de prelados, ele diz: olha, minha consciência foi cativa à palavra de Deus. Se eu não for convencido pela palavra de Deus, ou por argumentos racionais, eu não tenho como recuar. Aqui estou diante de Deus, Deus me proteja, amém. Durante a história, nós encontramos grandes cristãos tendo ou demonstrando a mesma coragem que Esther demonstra aqui. Essa mulher está cônscia de que o seu povo está sob risco de extermínio, ela está cônscia de que ela vai ter que violar um protocolo para ir diante do rei, então ela diz: se eu tiver de morrer, morrerei. O que nós temos aqui é uma mudança em Esther. Ela se transforma. Antes era apenas uma bela rainha, agora torna-se uma judia preocupada com o destino do seu povo. Antes, mais uma figurante no harém do rei, agora uma mulher determinada a influenciar seu esposo em favor do povo de Deus. Antes, uma mulher em silêncio, submissa ao seu destino, agora uma intercessora apaixonada, disposta de alguma forma identificar-se com o destino do seu povo e a mudar o império. Antes, uma mulher que dependeu de sua beleza para alcançar uma nobre posição, agora uma mulher dependendo das orações de seu povo para ser bem-sucedida. O que nós descobrimos aqui, Esther, é uma mulher de espiritualidade fervorosa, alguém pronta a se entregar em prol do seu povo, alguém pronta a usar o alto privilégio de estar num palácio para interceder pelo seu povo. Os 3 dias, então, de jejum indicam a seriedade da situação. O que a gente pode lembrar aqui é que essa mulher, Esther, passa a entender a sua responsabilidade pública. Ela começa a entender que se ela foi colocada no palácio, ela tinha uma tarefa a desempenhar dentro daquele palácio, principalmente para a glória de Deus e para o benefício do seu povo, mas não para o seu proveito próprio. O que a gente também pode aprender aqui é que Deus santifica cada vocação. Aqui eu tenho que citar a frase de Lutero. Ele diz o seguinte: ainda que seu trabalho seja um lavador de pratos ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja. Isso é um ponto importante na tradição protestante. Nós ganhamos a liberdade ao descobrirmos na Sagrada Escritura que toda vocação é importante, todo serviço que prestamos é importante. Deus se agrada e Deus é glorificado pelo nosso serviço, por mais comum que ele seja. Nosso DNA católico geralmente despreza o trabalho braçal. Para o nosso DNA católico, para a nossa herança católica, somente o trabalho intelectual que importa. Mas a partir da Sagrada Escritura, nós aprendemos que a dona de casa cuidando do seu lar, o menino no estábulo, um advogado servindo de forma honrada, um militar guardando as fronteiras do país, um político como Esther que serve para o bem do povo e para a glória de Deus. Esses têm uma vocação tão santa quanto a de um pastor, de um missionário, de um evangelista, etc, etc. Isso a gente lembra também na história de Esther. O que nós temos no capítulo 4 é uma virada. Essa mulher, confrontada com o risco de extermínio do povo de Deus, entende que ela tem uma tarefa a desempenhar. E como se diz, todo o restante do livro é história. É a resposta corajosa de Esther diante da exortação de Mardoqueu, ou Mordecai, que determina a virada na história. Então vamos tentar correr um pouquinho aqui para ver como é que a história termina. No capítulo 5, versos 1 a 8, nós temos Esther se apresentando diante do rei 3 dias depois.
O capítulo 5 destaca isso, deixa claro isso logo no primeiro verso. O que ocorre aí vai ocorrer 3 dias depois do pedido de oração, o pedido de jejum que ela faz a Mordecai, as suas servas e ao povo judeu que está em Suzã. Então, no terceiro dia, ela se apresenta em trajes reais ao rei e o rei estende o cetro na direção dela, dando favor à rainha Esther. E é bonita a história aqui, vale a pena você ler depois com calma, todo o diálogo que nós temos aqui nesse capítulo 5. Literalmente, o rei oferece a Esther a metade do seu reino. Ainda que ela peça isso, ousadamente, isso vai ser concedido a Esther. Isso depois de 30 dias que esse rei não encontra a sua esposa e agora ele a recebe no seu palácio real. Mas o pedido que ela faz é simples. Ela pede um banquete entre ela, o rei, e Amã. E Amã fica alegre com isso. Quem não gostaria de ser convidado para um banquete real? Só que quando ele sai, verso 9, quando ele sai do palácio, depois de receber o banquete, ele sai alegre, animado, mas ele vê Mordecai de novo. E o texto diz que ele fica furioso simplesmente ao ver esse homem, ao ver Mordecai, que também, de novo, não se levanta nem tremia, não se levantava nem tremia diante dele. E Amã chega em casa e conta a história para sua esposa, para os seus conselheiros, para os seus filhos. Ele fica com muita raiva e aí o que eles decidem agora é que Amã, Mordecai, não só vai ser enforcado, ou melhor, ele vai sofrer um enforcamento especial na frente de todo mundo. É ordenado fazer uma estaca gigantesca, uma forca gigantesca, para que Mordecai seja enforcado diante de todos. É dito aí que o tamanho da forca vai ser de 22 metros de altura, para que toda a cidade possa ver Mordecai balançando na ponta da corda. Mas alguma coisa acontece aqui. Capítulo 6 interrompe a narrativa e algo improvável ocorre. O texto vai dizer que o rei não podia dormir, o rei perde o sono, ele tem uma insônia e ele pede para que os seus secretários leiam diante dele aquilo que é chamado no capítulo 2 de livros das crônicas e aqui é chamado de livro dos feitos memoráveis. Lembra? Nós temos um salto na história aqui, nós temos um hiato de quase 10 anos entre Mordecai ouvir de uma conspiração e entregar os 2 sediciosos para o rei, e agora, 10 anos depois, na iminência do povo judeu ser destroçado, ser exterminado, esse rei, ele perde o sono e começa a ler esse livro de feitos memoráveis. E a história de Mordecai é narrada ali. E ele fica espantado porque Mordecai não recebeu nada pelo que ele fez. Ele não ganhou nenhum presente, não ganhou nenhum destaque, ele livrou a vida do rei, ele conseguiu abortar uma conspiração para que a vida do rei fosse morto. Mordecai não recebeu nenhuma recompensa. E o texto todo chega a ser irônica a narrativa aqui, porque enquanto o rei está pensando em que fazer com Mordecai, Amã está à porta. E o texto diz que ele chama Amã para entrar. E Amã entra, e Amã, você lembra, no dia anterior ele estava com muita raiva de Mordecai, manda fazer uma forca gigantesca, ele não apenas está contente em exterminar o povo de Deus do Antigo Testamento, mas ele quer mostrar, tripudiar de Mordecai, enforcando para todos verem, e ele entra ali todo contente, todo cheio de si, nesse átrio real, mas antes que ele fale, o rei pergunta o que Amã faria para honrar alguém que merece ser recompensado. E aí Amã começa a narrar o que ele faria, o tipo de roupa que ele colocaria sobre aquela pessoa, o tipo de coroa que seria dado a ela, a forma como ele desfilaria na cidade, quem conduziria o cavalo enquanto aquela pessoa vai sendo honrada diante de todos. Aí nós temos a palavra do rei no verso 10. Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. O texto diz que Amã fez exatamente o que o rei ordenou. Amã chega em casa desesperado,
com a cabeça coberta, que é um sinal oriental de humilhação, e eles realmente assim estão agora totalmente em suspense, porque eles não sabem o que está acontecendo, eles não têm o benefício que nós temos. A gente deu a primeira parte do capítulo 6 diante deles ali. Enquanto Amã está desesperado, capítulo 7, chegam os mensageiros e convidam Amã para o banquete. E a Amã tem que ir para o banquete agora. E ele vai se dirigir àquele lugar ali para se banquetear com o rei Assuero e com a sua esposa Esther. E no meio do banquete, Esther apresenta o seu caso. Ela fala que, começo do capítulo 7 aí, verso 3, ela começa a apresentar o seu caso. Ela fala que os judeus estão para serem exterminados em todo o império. Ela vai dizer: fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos, aniquilados. De vez, ela cita exatamente as palavras do decreto real e ela pede ajuda a Assuero. E Assuero diz: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessa? Onde está esse homem? Esther diz: o adversário inimigo, esse malvado Amã. A narrativa diz que o rei fica possesso, fica com muita raiva da situação, ele se levanta e sai, e a narrativa continua dizendo que Amã, tremendo de medo e pavor, se joga diante de Esther. O que você tem que lembrar que no Antigo Oriente, as pessoas comiam em mesas baixas e elas não comiam sentadas como nós comemos hoje. Elas comiam reclinadas, meio deitadas ali em tipo de cama, e esse homem se lança sobre a rainha que está deitada. E ele se lança justamente na hora que o rei volta. E o rei pergunta: você quer violar a minha rainha na minha frente? E na mesma hora os guardas tomam Amã, levam ele para fora e perguntam: o que vamos fazer com esse homem? Aí alguém diz: olha, ele montou uma forca de 22 metros de altura para enforcar Mordecai. Usa com ele. Então Amã acaba sendo enforcado na forca que ele havia preparado para matar Mordecai. O texto tem que suscitar riso para a gente, porque o que a gente está vendo aqui é um livramento completamente improvável, surpreendente, ocorrendo diante da gente. E não há nenhuma razão para a gente levantar dúvidas quanto ao relato do que é colocado diante de nós aí. Para correr, então, o que nós temos aí? A partir do capítulo 8, o rei promove um outro decreto. Ele não pode anular seu primeiro decreto. Ele não é que nem nossos políticos, ficam mudando de posição todo o tempo, então ele não pode anular o primeiro decreto dele. Ele faz um segundo decreto. E é importante nós notarmos aqui que o segundo decreto é uma ordem para que o povo judeu se defenda. Então, aqui não é dada licença para matar o povo judeu. Se o povo judeu for atacado, então o povo judeu tem toda a liberdade para contra-atacar, para se defender. Então é dado aqui todos os detalhes dessa ação para livrar o povo de Deus. Por exemplo, no capítulo 8, verso 11, nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida. Agora usa-se as mesmas palavras foram usadas no decreto de extermínio ao povo judeu: para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Quando os judeus ouvem essa mudança na história, e nós precisamos notar que o que nós estamos lendo do capítulo 3, do final do capítulo 3 até o capítulo 10, ocorre basicamente, até o capítulo 8, melhor dizendo, ocorre basicamente num período de 3, 4, 5 dias. Então, de um momento de luto e de lamento, de pranto, agora nós temos uma inversão completa. Para os judeus, quando escutam o decreto, houve felicidade, alegria, júbilo e honra. E o texto do capítulo 9 vai dizer que o temor dos judeus caiu sobre todo o reino, e muitas pessoas se fizeram judeus por causa do temor que se havia contra eles. Alguns pontos aí para nós encerrarmos essa análise do livro de Esther. Capítulo 9, verso 25, por exemplo, o que a gente vê aí é Deus mudando a história como havia sido planejada pelos homens maus. Algumas pessoas, mesmo com o segundo decreto, vão atacar os judeus e vão ser vencidas pelos judeus. E é interessante que o texto é cuidadoso
para mostrar que os judeus não tocaram nos bens daquelas pessoas que intentavam matar os judeus. Eles se defendem, eles matam os seus adversários, o número é comparativamente, infinitamente menor do que seria se os judeus fossem esmagados. Na cidade de Suzã morreram 500 inimigos do povo de Deus, né? Numa população bem maior, imagino, mas o fato aqui é que Deus muda a história. Os inimigos do povo de Deus, os inimigos históricos do povo de Deus, intentaram matar o povo de Deus. Deus vira as sortes. Daí a festa de Purim, né? As sortes foram lançadas e a sorte foi mudada, e agora Deus dá a bênção para o seu povo. A gente vê isso então, como eu mencionei, verso 25 e no capítulo 10, verso 2. E o que ocorre, a gente vê isso bem no meio do capítulo 9, produz libertação. O povo se vê agora liberto. Nesse dia de vitória, o texto vai dizer, por exemplo, capítulo 9, verso 17, no dia 14, no dia após a vitória, após a derrota dos inimigos do povo de Deus, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Depois, o texto vai dizer que nesse dia foi um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia que mandam presentes uns aos outros. Eu estou usando a Bíblia letra gigante, o negócio está feio. Não tem glamour nenhum passar dos 40 anos, gente, mas tudo bem. Então, esse dia é um dia de alegria, de banquetes, de festa, e um dia que presentes são dados pelo povo. Mas no final aí, verso 22, e que esses fossem, agora há um decreto. Esse é um dia de alegria para o povo judeu, uma festa agora para ser consagrada, e que esses fossem dias de festa, e de alegria, e de troca de presentes, e dádivas aos pobres. O que nós temos então aqui é o surgimento de outra sociedade. O povo judeu foi salvo do extermínio miraculosamente, e agora eles têm então marcado um dia de alegria, um dia de partilha, e um dia de justiça. E é bonito aqui que esse pedido para se dê presentes nesse dia, para que se dê dádiva aos pobres, é um pedido ao voluntariado. Não há nenhuma coação para que as pessoas deem presentes umas às outras, não há nenhuma coação a que as pessoas deem dádivas aos pobres. Isso deve ser dado como fruto da alegria, da libertação que Deus proporcionou ao seu povo. Deus também transforma um símbolo do mal em símbolo eterno de sua providência para ser festejado para sempre. A festa de Purim é celebrada até hoje em Israel, uma lembrança memorial da libertação que Deus concedeu ao seu povo sob o risco de extermínio. E finalmente, Deus exalta seus servos fiéis. O texto termina com palavras de elogio a Esther, sobretudo a Mordecai, elogiando Mordecai, porque ele procurou o bem-estar do seu povo e trabalhou pela prosperidade de sua nação. O que a gente pode aprender com esse livro pequeno e encantador do livro de Esther? Primeiro, uma primeira lição para nós aqui. Deus tem o poder de reverter as más decisões do passado, levando adiante sua obra. O povo de Deus foi clemente com os amalequitas, agora os amalequitas se levantam, tentam destruir o povo de Deus e terminam sendo exterminados, eles sendo destruídos e agora destruídos definitivamente. Irmãos, nossa história pessoal é composta de boas decisões, boas escolhas, mas muitas vezes de escolhas infelizes, escolhas erradas, escolhas trágicas. Nossa tendência muitas vezes é tentar apagar nossas escolhas infelizes e trágicas. O que o livro de Esther lembra para nós é que Deus tem o poder de reverter mesmo nossas piores decisões, mesmo nossas mais tolas escolhas. Para mim, é muito bonito descobrir no livro de Esther que um descendente do rei Saul, que começou seu reinado com tão grandes expectativas e terminou de forma tão ignominiosa, ele cometeu um suicídio por medo de confrontar os seus inimigos filisteus. Agora um descendente desse homem, ele é uma peça-chave na salvação do povo de Deus, no livramento que o povo de Deus prova à beira do extermínio. Então, o que a gente aprende no livro de Esther é que a gente não precisa temer o nosso passado, a gente não precisa limpar o nosso passado, tentar apagar momentos ruins do nosso passado, escolhas erradas do passado.
Porque o nosso Deus é o Deus da providência, um Deus soberano. Até mesmo nossas escolhas erradas, nossas cabeçadas, até mesmo nossos pecados, eles são incluídos no plano maior de Deus, e Deus tem o poder de revertê-los e continuar nos usando, como usou um descendente de Saul, que foi Mordecai. Então, não fica com vergonha do seu passado, não fica com medo do seu passado, não fique com vergonha de parentes seus do passado. O texto lembra que não existe nada como maldição hereditária, dá até vergonha de citar esse tipo de coisa aqui. Deus tem o poder da mesma família suscitar um personagem trágico como Saul e um grande herói, um improvável herói como Mordecai. Outro ponto importante aqui é que o texto lembra que se não é Mordecai, Esther trai o seu chamado. Nenhum de nós vive sozinho. Nenhum de nós, como diz o poeta John Donne, lá do século XVII, é uma ilha. A gente precisa se cercar de boas pessoas. E quando a gente estuda com mais atenção a vida de Mordecai, a gente lembra que a gente precisa se cercar de pessoas que tenham qualidades de servo, a qualidade de ser encorajador e a qualidade também de ser visionário. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de bons parceiros, parceiras, irmãos, irmãs, mas a gente precisa de gente, se cercar de gente como Mordecai. Por causa de Mordecai, Esther cumpre o seu chamado. Por causa de Mordecai, Esther é corajosa e encara os seus piores medos e vai diante do rei Assuero, e por causa da atitude corajosa dela, a sorte do povo de Deus é revertida. Então, que a gente aprenda a se cercar de pessoas como Mordecai, que a gente tenha em nossa vida amigos e amigas como Mordecai, espírito de servo, encorajador e visionário. Um outro ponto importante aqui, e a gente destaca o final do verso 3 do capítulo 10, que aqueles que servem nos palácios sejam como Mordecai, gente que procura o bem-estar do seu povo e trabalha pela prosperidade da sua nação. Esse é o tipo de político que a gente tem que buscar. Esse é o tipo de político que a gente tem que votar. Esse é o tipo de político que vale a pena defender e lutar por ele. Gente que procurava o bem-estar do seu povo e trabalhava pela prosperidade da sua nação. Então, esse é o tipo de gente que nós precisamos almejar e orar para assumir os seus cargos públicos a partir de outubro, novembro, das eleições de outubro e novembro desse ano. Mas, como eu disse, o nome de Deus é mencionado única vez no livro de Esther. Eu entendo que a falta de menção do nome de Deus no livro de Esther tem 2 pontos para ensinar para a gente aqui, e eu não tenho tempo de desenvolver como eu gostaria. Mas o primeiro ponto é: aqueles que servem no palácio, a semelhança de Esther e também Mordecai, não precisam ficar citando o nome de Deus o tempo todo. Isso é um ponto importante para a gente. Nós temos histórias de grandes reis do Antigo Testamento, como Davi, Salomão, Asa, Josafá, Ezequias, Josias, mas nós não temos nenhum outro livro, como esse que temos diante de nós aqui, que trate com tantos detalhes os dramas palacianos. Os conchavos, os acordos, as idas e vindas, a necessidade de fazer concessões, só que o nome de Deus em nenhum momento é usado ou tomado em vão. Então, de um lado, a ausência do nome de Deus em todo o livro de Esther lembra que aqueles que servem nos palácios não precisam ficar usando e abusando do nome de Deus. É trágico, por exemplo, a gente encontrar políticos pregando em comícios, quando na verdade o que eles deveriam fazer é oferecer as suas promessas, a base ideológica do seu partido, o que o seu partido propõe, etc., mas não pregar. Ao pregar, esse homem não só mundaniza a palavra sagrada e o nome santo de Deus, mas ele confunde as esferas. Da mesma forma como o púlpito não é lugar de político, e político não deve ser destacado em nossas igrejas e nossos cultos, assim também o nome de Deus não pode ser tomado em vão nos centros de decisão e nos palácios. Mas, mais uma vez, por que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther? Por que o nome santo, o nome do Eterno, não é mencionado no livro de Esther? A pergunta mais complicada é: por que Mordecai e Esther não retornaram com Zorobabel e também depois com Esdras? Por que eles não voltaram para a amada Jerusalém, para a terra da promessa? Muito provavelmente, gente, porque o que nós temos aqui
são pessoas que se aculturaram a um outro mundo. São pessoas que esqueceram de invocar o nome de Deus, que o coração não palpita mais pelo templo, pelos sacrifícios. São pessoas que são, para usar a linguagem contemporânea, secularizados. Eles são parte do povo de Deus, mas eles não invocam mais o nome santo, eles não cultuam mais a Deus. São pessoas simplesmente que se aculturaram à Babilônia, se tornaram parte da Babilônia. Se esse ponto é correto, o que é surpreendente para nós aqui é que o que garante a sobrevivência do povo de Deus não é a fidelidade do povo de Deus, não é o comportamento do povo de Deus, mas é a misericórdia e a graça surpreendente e encantadora do próprio Deus. Então, se o nome de Deus, ao não ser mencionado, lembra para a gente que políticos cristãos não devem tomar o nome de Deus em vão e não devem abusar da linguagem sagrada relacionada ao nome de Deus, do outro lado, a ausência do nome de Deus no livro de Esther lembra que Deus demonstra favor para o seu povo, Deus salva o seu povo misericordiosamente, mesmo quando o seu povo não vive à luz das expectativas de Deus, dos mandamentos de Deus para nós. A gente tem que colocar o livro de Esther em contexto. A gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que uma filha do povo de Deus está casando com um estrangeiro, com o rei mais poderoso daquela época, ao mesmo tempo em Jerusalém, Esdras está dando na cara, literalmente, de alguns do povo de Deus que resolveram casar com mulheres estrangeiras. Ele bate na cara daqueles homens, ele arranca o cabelo daqueles homens, ele manda aqueles homens se divorciarem e expulsarem as mulheres estrangeiras do meio do povo de Deus, porque o povo de Deus não pode ser contaminado. Ao mesmo tempo que está acontecendo, essa filha do povo de Deus, ela vence um concurso de beleza, se torna uma nova mulher objeto como Vasti, mas no momento de decisão, ela lembra o seu chamado e ela confronta o rei, e por causa da sua coragem, toda a situação do povo de Deus é modificada. Então, a gente precisa lembrar, de novo, que o que garante a nossa sobrevivência não são o tamanho das nossas orações, não só o nosso comportamento, não é a nossa pureza, mas é o favor, a graça e a misericórdia de Deus. E o que é mais surpreendente para nós aqui? Da salvação desse povo, essa gente aculturada, Mordecai e Esther, que são usados para a salvação do povo de Deus, desse povo vem Cristo. Cristo nasce desse povo que é salvo por esses dois personagens, Mordecai e Esther. O nosso Salvador morreu pelos nossos pecados, morreu pela nossa redenção, e Ele ressuscitou dentre os mortos. Por causa do nosso Salvador, que veio desse povo, nós estamos aqui, a igreja cristã está aqui. O livro de Esther lembra a gente de celebrar esse Deus que nos salva nas nossas noites mais escuras. O livro de Esther lembra que a gente tem que celebrar e louvar esse Deus que nos salva a despeito de nós mesmos. O livro de Esther lembra que Deus nos dá livramento quando a gente nem merece livramento. E por isso a gente tem que celebrar e cantar e louvar o nome desse único Deus que nos salva por pura graça e misericórdia, e que nos insere nessa história. Nós estamos aqui por causa de Mordecai e Esther, que talvez nem soubessem orar, que talvez nem fossem santos como Esdras e Neemias e Zorobabel e outros que já estavam na terra da promessa, mas que foram instrumentais para a salvação do povo de Deus, para que por meio desse povo Jesus viesse e a gente chega até aqui nesse momento. Vamos orar. Semana que vem a gente trata da renovação do povo de Deus. Livramento apenas não é suficiente. A gente precisa de renovação. A gente precisa de avivamento também. E a gente vai tratar disso no livro de Zacarias. Vamos orar, a gente se despede. Senhor Deus, ó Deus eterno, Deus rico em misericórdia, Deus da graça, Deus do pacto, um pacto inquebrantável, um pacto que não é violado pela tua parte. Nós celebramos o teu nome, nós louvamos o teu nome, nós rendemos culto a ti, tu que és cheio de majestade, tu que és o eterno, tu que estás assentado no alto trono, tu que comandas a história, tu, ó Deus, que por meio do teu Filho despedaça os impérios,
faz pó dos reis e dos príncipes e dos poderosos. Tu que, por meio do teu Filho, esmaga toda oposição ao teu reino. Tu, ó Deus, que dos altos céus gargalha, ri daqueles que se acham poderosos aqui debaixo da terra. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da tua face, nós nos prostramos diante de ti, nós reconhecemos que só tu és Deus, não há outro que não o Senhor, tu que és Pai, Filho e Espírito. Ó Deus, nós te prestamos culto, Senhor, sobretudo porque o Senhor nos salva a despeito de nós mesmos. O Senhor não olha para a nossa miséria, senão para Cristo Jesus e sua pureza para nos salvar. Ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque nossa salvação, o nosso resgate não depende de nós, depende somente de ti, da tua glória, da tua graça e da tua rica misericórdia. Ó Deus, nós nos lançamos diante de ti. Nós queremos confessar que confiamos somente em ti. Ao mesmo tempo que a gente se alegra com a grande salvação, o grande livramento que vem da tua mão, nós imploramos, renova o pacto conosco. Vem com poder sobre nós, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a responder a ti com coragem, com devoção, com disciplina, ajuda-nos a estar prontos a responder como Esther. Se tivermos que morrer, morreremos. Ó Deus, nós nos alegramos, porque o Senhor que operou grande salvação no passado, continua nos salvando no tempo presente. Nós imploramos, ó Deus, despede-nos em paz, ajuda-nos a te honrar durante a nossa semana, guarda-nos durante essa semana, protege-nos durante a semana, dê-nos um bom reencontro semana que vem. Ó Deus, sê conosco, nós imploramos. Não só livra-nos e salva-nos, mas aviva-nos e renova-nos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém e amém.